Talvez eu esteja sendo injusto com a instituição. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero convidar vocês a um react de um comentário que eu recebi aqui no meu último vídeo que eu lancei ontem, dia 22 de junho de 2023. Então, o presente vídeo será lançado no dia 23 de junho. E o que acontece? No vídeo anterior aqui no canal, eu fiz um apelo para as pessoas entrarem lá no canal do Davi Caldas, o Intelectus Podcast, e se inscreverem, curtirem, compartilharem, comentarem e, acima de tudo, se engajarem financeiramente com o trabalho do Davi, que é um trabalho extremamente valioso. Inclusive, eu disse, e disse sinceramente, que o canal do Davi é o melhor canal adventista no Brasil, sem sombra de dúvida, inclusive muito melhor do que aqui o canal Vem Senhor Jesus, certo? E aí eu recebi um comentário naquele vídeo que eu quero mostrar para vocês e fazer o react, ok? Então olha aí, meus amados irmãos e irmãs, o comentário do Gabriel Cabral 5431, tá bom? Ele disse o seguinte: vocês dois têm os melhores canais adventistas do Brasil. Pode ser burrice minha ou meu pensamento esteja errado, mas fico triste em saber que a instituição não dá nenhum apoio para vocês. Não que tenham obrigação disso, ou sei lá, mas gastam dinheiro com coisas questionáveis na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se empregam pessoas também questionáveis. Aí tem pessoas que espalham uma visão do adventismo tão legal como a de vocês e não tem nada. Talvez eu esteja sendo injusto com a instituição, mas não consigo não ficar um pouco chateado com isso. Mas enfim, o mundo é assim. Vídeo de novinha rebolando a raba magrela delas dá milhares de visualizações e vídeos com conteúdo profundo e que pode edificar nossas vidas não costumam ter o mesmo sucesso no geral. Enfim, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Gabriel, pelas suas palavras, aí, pelo seu comentário. E tem bastante coisa, sim, para a gente desempacotar aqui das coisas que você disse. Primeiro de tudo, fico feliz aí com os elogios, né? Enfim, você disse assim que, na sua opinião, eu e o Davi temos os melhores canais adventistas do Brasil. Isso é muito legal, a gente fica feliz, eu tenho certeza, se o Davi lê o seu comentário aí, vê esse vídeo, ele vai ficar feliz também. Etc e tal. Entretanto, é muito difícil a gente julgar o que é o melhor canal e por quê, né? Existem outros canais excelentes dentro do Adventismo do Sétimo Dia, tanto canais institucionais, aí a própria Novo Tempo, como canais de pessoas, né? Poderíamos citar aqui o Rodrigo Silva, a despeito de polêmicas e divergências que de vez em quando possam existir, o próprio Leandro Quadros, bem legal. E também tem muita gente que gosta de canais assim que eu não gosto tanto, mas que tem o seu espaço, como o do Michelson Borges, como o do Adriano Cecílio, como o do Fala Sério Pastor lá, o retardado mental lá, o Eleazar Domini, etc. Tem também o Sérgio Monteiro, e provavelmente tenha vários outros, até mesmo canais melhores, mas também que tem um excelente conteúdo, né? O Everton Ricardo, por exemplo, o Paulo Ricardo também, e acho que tem vários outros com toda certeza, né? E cada um acaba que simpatiza mais com um certo tipo de conteúdo do que outro, e isso não torna ninguém melhor ou pior do que ninguém. Nós não estamos numa competição por quem é melhor ou não, né? E eu também não acho que o Gabriel aí tenha, né, querido colocar as coisas
como se houvesse uma competição. Mas é importante, né, deixar claro que não existe competição e ninguém está querendo ser melhor do que ninguém. Cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as ênfases que prefere em função de muitas questões na sua vida e tudo mais, e cada um acaba servindo a Deus da melhor forma como pode, e cada um também tem os seus defeitos, problemas e pecados, não tem ninguém perfeito nesses caminhos aí não. E tudo bem, faz parte. Mas fico feliz que você, Gabriel, perceba, né, o Ezequiel Gomes e o Davi Caldas como possuindo, né, e produzindo alguns aí dos melhores canais adventistas do Brasil, na sua opinião. Beleza. Aí você comenta assim sobre a sua tristeza em saber que a instituição, Igreja Adventista do Sétimo Dia, a CNPJ, não dá nenhum apoio pra gente e tal, e você pensa assim que pode ser burrice sua, um pensamento errado, você entende que a igreja não teria obrigação de fazer isso, mas já que tem coisas questionáveis, gastos questionáveis, por que a gente, né, que faz um trabalho aí legal, na sua opinião, a gente não recebe nenhum tipo de ajuda? Claro, são muitas questões aqui que a gente precisa pausar e comentar, tá bom? Assim, Gabriel, o que acontece, cara, como eu sempre falo, é sempre possível a gente fazer uma leitura de uma situação de forma benéfica ou benevolente, ou maléfica e malevolente, tá? Ou seja, a gente pode, em qualquer situação que seja, em qualquer contexto que seja, fazer uma leitura benéfica ou maléfica das coisas, tá? E eu vou tentar demonstrar para você assim, um pouco desses dois lados, o lado da instituição, e a gente vai pensar se realmente existe uma maldade, um erro, ou se existe uma postura correta e ok em relação aí a essas questões do uso do dinheiro da igreja e etc e tal, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito rica mesmo como instituição, tá? Estamos falando de instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nível de associação, união e divisão, que tem milhões e milhões e milhões, quiçá, talvez até bilhões de reais à sua disposição, em termos aí de orçamento e grana e etc e tal, ok? Cara, cada esfera é um pouco diferente da outra, ok? Por exemplo, uma é a realidade a nível de associação, outra é a realidade a nível de união, outra é a realidade a nível de divisão e associação geral e etc e tal. E quanto mais você sobe nessa pirâmide, mais rica a igreja é. Então, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma entidade, uma organização multibilionária de dólar, tá? Então, existem bilhões de dólares na conta da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso pode ser visto como uma absoluta bênção divina. Deus abençoa a igreja, e aí a igreja ela tem muito sucesso em angariar pessoas para Cristo, e as pessoas contribuem voluntariamente, cheias de amor, cheias de fé, para cumprir a missão, e devolvem dízimos e dão ofertas, e tudo isso compõe a fortuna da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou você pode fazer uma leitura maligna da situação, que a igreja é uma empresa corrupta que fica enganando as pessoas para fazer as pessoas contribuir, e às vezes a pessoa é pobre, dá dinheiro para uma instituição super rica, e é muito fanatismo, é muita burrice, é muita mentira, é muita maldade, é muito absurdo, e etc, e etc, e etc. Entende? E assim, tipo, mesmo quem acredita que a riqueza da igreja é uma bênção e que é abençoada por Deus, etc., pode também concordar ou discordar da sua percepção, né, daquilo que é, como que a igreja usa o dinheiro, por exemplo. Você não precisa acreditar que a igreja é mentirosa e faz lavagem cerebral e é demoníaca, é só uma empresa ridícula e não sei o que lá, para você ter críticas
o que a igreja faz com o muito dinheiro que ela tem, ok? Então é importante colocar isso também, mas nessa seara as questões são muito complicadas, porque o que acontece, Gabriel? Primeiro de tudo, a despeito da gente ter uma sensação de que a igreja é muito rica, a gente não sabe exatamente onde o dinheiro está distribuído, em que grau e que sentido e para que fins, ok? A Igreja Adventista, ela gosta de dizer que ela é transparente, mas essa não é a verdade. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma igreja muito transparente em relação ao uso do dinheiro. Basta ver, por exemplo, a discussão sobre o salário dos pastores, né? Onde, por exemplo, existe uma narrativa muito comum dentro do Adventismo de que todos os pastores ganham igual e, obviamente, isso não é verdade. Seria como dizer que todo mundo no Brasil ganha igual porque tem um salário mínimo. E aí, como o salário mínimo é igual para todos, todos ganham igual. Mas não, tem um que ganha meio salário mínimo, tem outro que ganha 400 salários mínimos por mês, né? Então quem ganha meio salário mínimo, inclusive trabalha na informalidade, ele faz um bico aqui, ganha 700, 800 conto por mês e ajuda a complementar sua renda, às vezes é jovem, não tem obrigações de pagar aluguel, cuidar de mulher, filho e essas coisas. Então tem pessoa que faz uns trabalhinhos aí por aí e ganha 700, 800 conto por mês. E existem pessoas aí que ganham milhões de reais por mês, como empresários, ou como traficantes, ou como políticos, corruptos ou não, sei lá o quê, trocentas realidades. E no Adventismo existe um salário base que é igual para todo mundo, e porque existe esse salário base que é igual para todo mundo, se diz que meio que todo mundo ganha igual, o que não é verdade. E eu estou demonstrando isso só para dizer que não é transparente o uso que se faz do dinheiro. Tanto que pergunta quanto que vagabundo visto em motel com puta ganha por mês? Quanto que Marlington Lopes ganha por mês? Quanto que Ayrton Killer ganha por mês? Quanto que esses caras todos aí que você puder ver aí na televisão, na Novo Tempo, sei lá onde, quanto é que eles ganham por mês? Você não sabe e eu não sei, né? E a igreja não tem nenhuma intenção em revelar. Mas não é só isso. Além da gente não saber quanto que cada um ganha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela tem muitos departamentos a nível de associação, união e divisão. E qual que é o orçamento de cada departamento? A gente não sabe. E mesmo que a gente soubesse, tipo assim, vamos dizer que é 10 milhões para o departamento de desbravadores da divisão sul-americana, é 5 milhões para o departamento de desbravadores da União Sul-Brasileira, ou é 2 milhões, ou é 3, ou é 5, ou é 4, cada departamento de família, departamento de jovens, de música, de ministério pessoal, de evangelismo, de comportagem, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vamos dizer que cada instituição aí tem aí mais ou menos umas 10 pastas diferentes. Mesmo que nós soubéssemos quantos milhões ou quantos milhares de reais vai para cada pasta, em cada associação, cada união e cada divisão e na conferência geral, ainda assim, a gente não sabe, por exemplo, tem 10 milhões para desbravadores, quanto que vai para custear uniforme, ou campuri, ou contratar isso, ou contratar aquilo, como que funciona o gasto de verdade desse dinheiro? A gente não sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem nenhum interesse em colocar as coisas realmente de forma clara e etc, e etc, e etc. Por quê? Porque à medida em que vai rolando muitos milhões de reais nessas coisas como um todo, à medida que as pessoas vão tomando consciência dessa quantidade enorme de dinheiro que rola na instituição, as pessoas às vezes vão se desanimando de devolver dízimos e ofertas, especialmente quando elas percebem carências e pobrezas no contexto da igreja local ou das pessoas assim mais próximas dessas comunidades, entendeu? E aí chega uma hora que a tentação de você pensar assim, poxa, eu vou ficar dando dízimo ou oferta para uma igreja multibilionária, não sei das quantas, ou eu vou, de repente, ao invés de dar oferta ou dízimo na igreja, eu vou ajudar um amigo, uma pessoa, seja na igreja ou fora da igreja, em relação a questões como alimentação,
moradia, ou, sei lá, mesmo tentar fazer esforços de pregação do evangelho que não sejam aí da forma como a instituição faz, e etc, e etc, e etc. Então, por causa, inclusive, desse tipo de perigo, a igreja não é muito transparente sobre quanto dinheiro ela angaria e para que ela usa, entendeu? Para, inclusive, não ficar dando essa impressão de que é tudo muito rico, porque se aí todo mundo começar a perceber que o negócio é muito rico e ninguém começar a devolver, daqui a pouco o que é muito rico fica muito pobre, entendeu? Então, por causa disso, a igreja não é muito transparente em relação a essas coisas. Mas o problema é bem mais complicado do que isso, tá? Porque, por exemplo, vamos lá que a igreja tem bilhões a nível de associação geral e tem muitos milhões a nível aí de muitas instituições da igreja. Por que que pessoas como o Ezequiel Gomes ou o Davi Caldas não recebem apoio da instituição? Bom, primeiro ponto é que nós temos que fazer uma diferença entre o Ezequiel Gomes e o Davi. Porque, apesar de você, Gabriel, gostar muito tanto de mim quanto do Davi, é importante você entender que eu e o Davi somos pessoas muito diferentes em relação a estas coisas, tá? Porque, por exemplo, a igreja dar dinheiro para o Davi ainda é uma coisa que faz algum sentido. Agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia dar dinheiro para o Ezequiel Gomes não faz tanto sentido, tudo bem? Até porque eu estou processando a Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu espero que, caso exista o mínimo grau de justiça no Brasil, a igreja vai ser obrigada a financiar o canal Vem Senhor Jesus aqui mais cedo ou mais tarde. Mas como a gente não confia que existe nenhum grau mínimo de justiça no Brasil, inclusive, né, o judiciário brasileiro passa por um momento assim bizarro. Tem umas decisões judiciais no Brasil assim no período recente da nossa história, né? Inclusive coisas midiáticas aí, assim, que tá bizarro, tanto no STF quanto lá em muitas outras instituições da justiça brasileira. Então não dá para contar com nada disso, mas, enfim. O ponto é, eu estou cobrando na justiça o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia me deve, segundo os regulamentos da igreja, ok? Então, por exemplo, uma pessoa como eu, que foi pastor, deixou de ser, e processou a igreja, e coloca as coisas de forma muito clara em relação à instituição e diz assim na cara da instituição, na cara de quem quiser ouvir, que a igreja tem presidente a nível de associação, que é um vagabundo visto em motel com puta, que usa o dinheiro do seu dízimo para transar com prostituta em motel e prostíbulo aí por aí. É óbvio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não teria nenhum interesse em financiar o canal Vem Senhor Jesus e fazer aqui a gente ter mais inscrito, mais visualização, mais pessoas para ouvir coisas do tipo que você, Gabriel, está ouvindo aqui no presente vídeo, ok? Então, não existe nenhum interesse da instituição em me financiar e normal que seja assim, ok, tudo bem, beleza. Podemos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas em relação ao Davi, já não é desta forma. O Davi, mesmo que ele tenha críticas a algo que aconteça dentro da igreja, o Davi nunca foi pastor, nunca foi excluído da obra, nunca processou a igreja, não coloca as questões da forma como eu coloco. Você nunca vai ver o Davi criticando aí administradores da igreja que fazem isso ou que fazem aquilo, ou que supostamente fazem isso ou fazem aquilo, ou sei lá o que, etc, etc, etc. Ou seja, o Davi tem uma relação muito mais pacífica, né, com aquilo que seria a instituição do que o Ezequiel Gomes. Mas mesmo assim ele não recebe nenhuma ajuda da instituição. E por que que é assim? E eu posso explicar para você, Gabriel, ok? Tem uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que é uma coisa muito importante, que é o seguinte: em discussões de teologia, não existe árbitro, ok? Ou seja, se eu pegar a Bíblia e eu disser assim, olha, aqui a doutrina do juízo investigativo, ou do santuário, ou do sábado, ou do dom profético, ou de qualquer outra coisa, é assim. E outro cara vier dizer, não, a doutrina do juízo, ou da Ellen White, ou disso, daquilo, é assado, é diferente, não sei o quê. Se começar a haver discordância entre duas ou mais pessoas em relação a estas coisas,
Não existe um ser humano que possa servir como árbitro da discussão. Não, traga aí as suas querelas. Aí ouve um lado, ouve o outro, e aí essa entidade aí seria a entidade que vai dar a palavra final para dizer quem tem razão ou quem não tem razão nas discussões de teologia. E esse fato, ele aterroriza as igrejas de uma forma geral. Porque, ou qual que é o problema, para você entender, Gabriel? Quando você estabelece uma teologia, você acaba estabelecendo uma autoridade que tem que ver com aquele grupo, aquela pessoa, aquela instituição, seja lá o que for, que defende aquela teologia, certo? Então, o que acontece? Quando você tem uma instituição que tem uma teologia, uma igreja, por exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem que tomar bastante cuidado com quem tem autoridade ou não para estabelecer as doutrinas ou revisar as doutrinas. Ok? Por quê? Porque quem tem essa autoridade molda os rumos da igreja. Entende? Então, por exemplo, assim, se eu estabeleço a doutrina da igreja, então eu faço a minha leitura da Bíblia, eu digo, olha, tem que crer nisso, naquilo, sobre Deus, o pecado, o diabo, a salvação, a volta de Jesus, o santuário, a Ellen White, a alimentação, a vida cristã, sei lá o quê, o estilo de vida, blá, 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 trocentas coisas. Se eu é que estabeleço, a autoridade é minha. Ou vamos dizer que eu entrei dentro de uma outra igreja, mas eu consigo revisar as percepções. Não, olha, a igreja pensa dessa forma, mas segundo essa leitura, desse entendimento, é melhor seguir no outro caminho. E aí você começa a revisar aquilo que a igreja diz. E quem tem a autoridade de estabelecer ou revisar as doutrinas e as percepções da igreja é que definem os rumos da igreja. E o que acontece? Quem define os rumos da igreja também define o que se faz ou não com o dinheiro da igreja, certo? Porque quem estabeleceu aquela igreja ou quem tem autoridade para revisar as suas doutrinas são aqueles que administram a igreja, certo? Ok. Então, o que acontece? Quando você tem uma instituição que tem uma administração que administra tanto convicções teológicas quanto valores financeiros, você começa a criar uma situação na qual qualquer pessoa que tentar entrar dentro da instituição para ser membro ou líder dela e que tenha pretensões de ensinar teologia e etc e tal, acaba, sendo alguma espécie de ameaça a quem está com a autoridade naquele momento de administrar tanto a teologia quanto os recursos da igreja. Entende? E o que acontece? Os administradores atuais da igreja, eles têm as suas convicções teológicas e eles têm a sua percepção sobre como que o dinheiro da igreja deve ou não deve ser gasto. Mas é importante você entender algumas coisas a respeito dessas pessoas. As pessoas que hoje, na atualidade, administram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Associação Geral, na Divisão Sul-Americana e nas uniões, aí, associações e etc., que existem pelo Brasil e pelo mundo, essas pessoas, elas adquiriram esse poder e esse status dentro desta organização através de politicagem, ok? Porque é assim que funciona.
Então, em função de questões familiares e quem é amigo de quem faz não sei o quê, quem faz aquilo outro, e etc, e etc, e etc, as pessoas vão entrando dentro da instituição e elas vão galgando esses espaços através de uma ampla rede de amizades, de casamentos e de quem é quem, e quem faz não sei o quê, e quem angaria o dinheiro, e quem usa o dinheiro, e quem fala em nome do negócio, e quem não fala em nome do negócio. Entende? Então, é assim que funciona. E em geral, essas pessoas que estão no poder na igreja hoje, eu posso citar o vagabundo visto em motel com puta, presidente de associação. O Marlington Lopes, presidente de união. O Ayrton Killer era presidente de divisão, agora está na Conferência Geral. E o Ted Wilson está lá como presidente da Conferência Geral. Essas 4 pessoas, elas representam um tipo de ser humano dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia que é muito interessante. Todas essas pessoas, elas têm algumas características em comum, que é igual para as 4 pessoas. Uma das primeiras coisas assim, que chama muito a atenção nestas pessoas é um verniz de conservadorismo, tá? Eu não acho que essas pessoas sejam realmente conservadoras, tá? Nem em termos morais, éticos e nada do tipo, tá? Pelo contrário, eu acredito que essas 4 pessoas muito provavelmente são muito corruptas do ponto de vista religioso, tá? Eu acredito que são pessoas infiéis a Deus e à igreja e etc, e etc, e etc. Mas elas têm um verniz conservador, uma capa conservadora. Guarde essa informação. O segundo ponto é que essas 4 pessoas, elas são muito superficiais teologicamente falando. A teologia, Gabriel, ela é uma área do conhecimento, cara, muito complicada mesmo. E em especial, essas pessoas, elas estão na casa aí dos 50, 60 anos de idade, elas não tiveram uma formação teológica de muito boa qualidade. Por exemplo, a minha geração já teve uma formação acadêmica teológica dentro do Adventismo muito melhor do que da geração deles. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais nós temos algumas tensões entre nós em função do que é a teologia da igreja, o que é a missão da igreja, ou como que deveria se usar o dinheiro da igreja. Entende? Só que veja, tipo, nós somos uma nova geração, eles são uma velha geração. Então, o que acontece tipo assim, eles mandam e a gente obedece. E, tipo assim, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas são muito superficiais do ponto de vista teológico. E quando você alia um pseudo-conservadorismo com o superficialismo teológico, você acaba encontrando líderes muito fracos do ponto de vista de compreensão, de doutrina, e de teologia, e de missão, e de um monte de coisas. Entende? Então, é tudo muito baseado em números, baseado em dinheiro, baseado tipo, num pragmatismo. E a teologia, especialmente a teologia mais complexa, mais profunda, que é o que a gente discute aqui no canal Vem Senhor Jesus e lá no canal do Davi Caldas, não é só vista por eles como impertinente, mas é vista como perigosa. Entende? Porque, por exemplo, vamos imaginar que nós fôssemos fazer tipo um concurso público para ver quem que ia ser o novo presidente da divisão sul-americana. E o critério fosse uma prova de teologia adventista, profunda mesmo, a nível aí de mestrado, doutorado e tal. E quem passasse nessa prova, em primeiro lugar, ia ser o presidente da divisão sul-americana. Aí você botasse numa sala para fazer a prova o vagabundo visto em motel com puta, o Marlington Lopes, o Ayrton Killer, o Ted Wilson, eu e o Davi Caldas.
Quem você acha que ia tirar a melhor nota e ia se tornar o presidente da divisão sul-americana? Eu garanto para você, não seria o vagabundo visto em motel com puta, que é o mais burro de todos nós. O Marlington também não teria condições de ganhar em primeiro lugar nessa jornada. Nem o Ayrton Killer, que é outro retardado mental. Ted Wilson, coitado. Ted Wilson é uma pessoa que está há quase 10 anos aí sendo presidente da Associação Geral, e você ouve os sermões dele, você pode ouvir 400 mil sermões do Ted Wilson. Todos eles são iguais. Ou seja, o novo presidente da divisão sul-americana vai ser ou eu ou o Davi Caldas. E isso é só para ilustrar para você uma questão muito complicada, Gabriel. Isso é muito complicado. Porque os líderes que estão no comando da igreja hoje sabem menos de teologia adventista do que o Davi Caldas, que inclusive nunca nem estudou teologia. Você imagina o tamanho da humilhação que é para essas pessoas esse tipo de realidade? Mas o problema não é só de orgulho de quem sabe mais e quem entende melhor. Não é esse o problema. O problema maior é que assim, Gabriel, a igreja, ela não tem interesse em que discussões teológicas profundas sejam compartilhadas com os membros da igreja. Lembra que não tem árbitro as discussões? Quanto mais complicadas as discussões teológicas ficam, mais as pessoas ficam confusas, não sabem em quem acreditar, e perde um pouco essa áurea de autoridade dentro da igreja. Entende? Porque daí a pessoa que é mais inteligente, estuda mais, se dedica mais, ela demonstra que o pastor da igreja, o departamental, o presidente, não sei das quantas, é um retardado mental, entendeu? E a instituição não lida bem com as implicações que isso tem na comunidade, entende? Então, nunca uma pessoa como o Davi Caldas, ou como eu, ou como alguém que faça um trabalho semelhante, vai receber 1 centavo da instituição. Por quê? Porque a instituição entende que pessoas como nós representam um elemento perturbador do negócio da igreja. E qual é o negócio da igreja? Arrancar o máximo de dinheiro possível das pessoas burras para que eles vivam gastando, por exemplo, com motel e puta. Entendeu? Claro, talvez o Marlington, ou o Ayrton, ou o Ted Wilson não tenham as mesmas predileções do imbecil aí a respeito do qual a gente sempre fala aqui no nosso canal. Entretanto, eles podem ter outras predileções em relação a outras coisas. E no final das contas, o vagabundo não é um cara rico, tá? O Marlington talvez já seja. O Ayrton com certeza é, e o Ted Wilson com certeza é. E são pessoas que ficaram literalmente ricas, bem ricas inclusive, simplesmente explorando a fé. É assim que é. E elas não têm muito interesse de que, tipo assim, as questões da fé sejam profundamente discutidas. Não. Essas pessoas, elas têm uma visão muito superficial de tudo. Elas pensam que se você pregasse o resumo do resumo da água com açúcar e batizar pessoas, as pessoas guardarem o sábado e derem dízimo, cara, tá perfeito, entendeu? Ninguém precisa entender profundamente a relação entre o sola escritura e a Ellen White no adventismo, entende? Eles nem querem saber disso, até porque, por exemplo, né, o vagabundo visto em motel com puta, para até talvez disfarçar o quão imoral e mau caráter ele é, ele inclusive vive pregando aí Ellen White aí por aí, que Ellen White é muito importante, que beber café é pecado, ser visto em motel com puta não é pecado, né, irmão? Mas tomar café é pecado, que tomar chimarrão. Aí você já entende assim o nível da loucura do negócio. E tem a ver um pouco com o que você disse, né? Que a igreja gasta tanto dinheiro com tanta bobagem e por que não nos ajuda. E agora talvez esteja um pouco mais claro para você o porquê. Porque a igreja, ela prefere jogar o dinheiro no lixo
do que financiar aqueles que, no final das contas, seja de forma direta, como no meu caso, ou de forma indireta, como no caso do Davi Caldas, demonstram que a igreja emburrece as pessoas. A igreja não se preocupa que ninguém entenda as coisas de forma muito profunda e etc e tal. A igreja, ela é comandada por um monte de gente retardada mental e corrupta e com áreas de autoridade, que tem um cargo, que é presidente da puta que pariu, não sei das quantas, entendeu? E tipo assim, cara, é por causa disso, entende? Porque essas pessoas, quando elas entram nesses esquemas e nesse tipo de vida que elas vivem, nesse tipo de cabeça que elas têm, elas perdem o contato com o chão da fábrica, a realidade da igreja local, a realidade das pessoas que nem sempre se satisfazem só com o adventismo superficial e farisaico e ponto final, entende? Mas, tipo assim, cara, você não tem muito como chegar nessas pessoas e fazer elas despertarem para o tamanho do problema que elas criam na igreja, entende? Se você chegar para o vagabundo visto em motel com puta, para o Marlington, para o Ayrton, para o Ted Wilson e dizer assim, galera, vocês são um lixo, vocês são um câncer na igreja, eles não só não vão entender o que você está dizendo, como eles vão achar que é você que coloca as coisas de forma assim muito evidente, que é o problema. Nós que somos os perturbadores de Israel. E aqui eu não estou falando em nome do Davi Caldas, estou falando em meu nome. Pessoas como eu, Ezequiel Gomes. É que somos o problema. Mas pessoas como o Davi, apesar de serem diferentes de mim nesses aspectos, também são uma ameaça. Por quê? Porque sem nascer na igreja, sem ser de 20ª geração adventista, sem frequentar seminário teológico, sem qualquer coisa aí que existe dentro da denominação, ele entende melhor a teologia adventista do que 90% dos pastores da igreja e dos presidentes e de tudo mais. E tipo assim, cara, nunca uma pessoa que é melhor que você vai ser financiado por você, especialmente quando você tem essas questões dessas vaidades, desses orgulhos, dessas burrices, desses pseudoconservadorismo, desse superficialismo das coisas. Entende? Então não tem muito o que fazer. E nesse aspecto, Gabriel, você tem todo o direito de ficar chateado com como que as coisas são. Mas a única coisa que a gente tem a fazer nesse aspecto é, se a gente identifica as coisas dessa forma, é a gente, de alguma forma, apoiar financeiramente, mas não só financeiramente, o trabalho de pessoas que ousam questionar e ousam chamar a igreja para uma experiência mais profunda de entendimento e de prática, que seja melhor do que essa aguinha com açúcar que esse pessoal aí insiste em chamar de evangelho, né? Que é o evangelho de quem usa o dízimo para transar com puta em motel e diz que Ellen White é a maior santa do mundo, se beber café é um grave e terrível pecado. Você entende o nível do problema, irmão? Enfim. Então é isso, tá? E quanto ao seu comentário final, que né, as pessoas preferem consumir lixo do que conteúdos melhores, cara, essa é uma realidade. Pessoas como eu e o Davi, nós não somos populares. Porque, inclusive, para ouvir o que a gente diz já não é fácil. Hoje em dia as pessoas vê vídeo de 10 segundos e passa para o próximo. Então, os conteúdos do Davi, os meus conteúdos, são gigantescos. E não só são gigantescos, como eles são provocativos do ponto de vista das ideias, entende? E a maioria das pessoas é semi-analfabeta, a maioria das pessoas não tem nenhuma experiência com pensamento racional, filosófico, dilemas lógicos e etc. Então, pessoas como eu e o Davi nunca serão populares, nunca vai ser o maior conteúdo da face da Terra. A menina rebolando a bunda aí por aí, obviamente que é bem mais interessante para a maioria das pessoas. Mas, no final das contas, o trabalho que a gente faz é realmente um trabalho de formação de uma elite dentro do adventismo. Que, inclusive, a gente vê o quanto isso é importante quando críticos do adventismo se deparam com pessoas como eu e como o Davi. Que aí não é do jeito que eles pensam que é, não é do jeito que eles pintam que é.
E aí a treta fica bem divertida de ver, né? Mas é por isso, entendeu? E o Adventismo nunca vai nos financiar, porque senão o Adventismo vai, inclusive, demonstrar um ponto interessante. Porque, por exemplo, a instituição poderia nos financiar, né? Mas aí se questionaria algumas coisas. Ué, se a instituição me desse 10 mil reais por mês, por que ela não botaria mais dinheiro do que isso para fazer coisas parecidas com o que eu faço lá na TV Novo Tempo, ou coisas do tipo, entende? Ou botar o Davi, vamos tirar o Ezequiel Gomes da área, mas vamos botar o Davi Caldas lá na TV Novo Tempo. Cara, funcionaria demais. Inclusive dá para fazer uma campanha, Davi Caldas na Novo Tempo, no lugar do Leandro Quadros, ou o amigo do Leandro Quadros lá. Pode ter o programa de um, pode ter o programa do outro. Funcionaria demais. Mas o que acontece, cara? Infelizmente, a ordem do dia é outra, cara. A ordem do dia é essas mesmas bobajadas de sempre, com a mesma linguagem de sempre, o mesmo conteúdo de sempre. E, acima de tudo, o objetivo é manter o controle do pensamento na caixinha, não falar nada que possa desagradar nem os liberais, nem os conservadores. Aí, quando você começa a não conseguir desagradar as pessoas porque você quer que elas deem dinheiro, aí você começa a se amarrar de todos os lados, você começa a fazer compromissos, e só o que sobra é a historinha da tia Cecel. Não sei se você me entende. É isso. Mas assim, Gabriel, não é o ponto de ficar revoltado, nem sair da igreja, nem querer destruir tudo. É o ponto de compreender como que as coisas são e por que é do jeito que é. E se você é capaz de entender estas coisas, seja você um agente da mudança, da reforma, da edificação da igreja, da melhora da igreja, para que numa próxima geração nós tenhamos líderes melhores do que esses que aí estão. Porque com esse pessoal aí na liderança, do jeito que está hoje, a gente não chega em lugar nenhum, irmão. É isso. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.